E hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que Deus tocou no meu coração já há algum tempo. E eu queria falar sobre saudade. Amém? Saudade, ela é uma palavra rica no nosso idioma, no idioma português. Porque saudade, ela nos traz a palavra saudade, ela nos traz recordação. Recordação de um tempo bom, recordação de pessoas que passaram por nossas vidas e também de momentos, quando você procura no vocabulário, ela fala de algo interessante, porque quando você procura saudade na Bíblia, ela vai falar sobre momentos de saudade daquilo que eu tive com Deus. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela lá no livro de Gênesis. Para nós começarmos a falar de saudade, essa saudade de hoje, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse ela no livro de Gênesis capítulo 2, no versículo de número 8. Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. E pôs ali quem? Pois quem? O homem que tinha formado. A Bíblia, nós conhecemos a história, nós sabemos que Deus formou o primeiro homem do pó. Certo? E aí Deus pega esse homem que ele formou e ele coloca ele no jardim. No jardim do Éden. Só que algo acontece de legal. Põe o versículo 9 para mim, Caio, por gentileza. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Pode continuar. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, e se tornava em 4 braços. Pode continuar? E o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Pode continuar? E ouro dessa terra é bom. Ali, bideole e pedra sardônica. Deus pega o homem e coloca ele no Éden. Até então, o Éden era vazio, Deus fez brotar tudo de bom ali. Amém? E algo interessante que no versículo 9 ali a Bíblia diz que Deus faz brotar de toda a terra, toda árvore boa aos olhos. Amém? Eu vou pegar aqui na minha Bíblia que fica mais fácil de eu identificar aqui onde eu quero ler. Vamos lá no versículo de capítulo de número 3, por gentileza. Gênesis 3. Gênesis 3. Versículo de número 8. Posso ler? E ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Amém? Aqui está dizendo: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia.
escondeu-se. Mas eu não quero falar sobre essa segunda parte, eu quero falar sobre a primeira. E ouviram o quê? A voz do Senhor Deus. Se a gente pegar o capítulo 2, que a gente começou a ler, Deus pega o homem e coloca o homem no jardim. E durante o capítulo 2, Deus fala com o homem várias vezes. Então isso significa o quê? Significa que Deus ele mantinha uma comunhão com o homem. Aqui no capítulo 3, versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Isso é que me fez pensar muito sobre essa mensagem, sobre saudade. Porque nós estávamos em Deus, amém? E todos nós, eu, você, todos nós, humanamente falando, somos descendentes de quem? Somos descendentes de Adão. E aqui, eles ouviram a voz de quem? Então, eles sabiam, Adão, Deus ele desce, aqui já fala sobre a queda, no capítulo 3 fala sobre a queda, mas Adão ele já reconhecia a voz de Deus. Amém? Toda árvore é agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência, do bem e do mal. Pode continuar. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Pode continuar? E o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Pode continuar? E ouro dessa terra é bom. Ali, Bideole e pedra sardônica. Deus pega o homem e coloca ele no Éden. Até então, o Éden era vazio, Deus fez brotar tudo de bom ali. Amém? E algo interessante que no versículo 9 ali a Bíblia diz que Deus faz brotar de toda a terra, toda árvore boa aos olhos. Amém? Eu vou pegar aqui na minha Bíblia que fica mais fácil de eu identificar aqui onde eu quero ler. Vamos lá no capítulo de número 3, por gentileza. Gênesis 3. Gênesis 3. Versículo de número 8. Posso ler? E ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Amém? Aqui está dizendo: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se. Mas eu não quero falar sobre essa segunda parte, eu quero falar sobre a primeira. E ouviram o quê? A voz do Senhor Deus. Se a gente pegar o capítulo 2, que a gente começou a ler, Deus pega o homem e coloca o homem no jardim. E durante o capítulo 2, Deus fala com o homem várias vezes. Então isso significa o quê? Significa que Deus ele mantinha uma comunhão com o homem. Aqui no capítulo 3, versículo 8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Isso é que me fez pensar muito sobre essa mensagem, sobre saudade.
Porque nós estávamos em Deus, amém? E todos nós, eu, você, todos nós, humanamente falando, somos descendentes de quem? Somos descendentes de Adão. E aqui, eles ouviram a voz de quem? Então, eles sabiam. Adão, Deus ele desce, aqui já fala sobre a queda, no capítulo 3 fala sobre a queda. Mas Adão ele já reconhecia a voz de Deus. Amém? E às vezes é algo que chama atenção, é isso aqui. Pela viração do dia, certa ocasião, eu vou falar de uma experiência minha, que aconteceu essa semana, mas aconteceu várias vezes. Esses dias atrás eu fiz uma viagem, eu fui para Campinas, né, Igor? Eu fui para Campinas. Chegando em Campinas, até nós somos Uber, né? Então nós viajamos para tudo quanto é lugar. E eu fui para Campinas. Cheguei em Campinas, até falei com o Igor, falei, agora eu quero ver arrumar uma viagem de volta para São Paulo. E aí em Campinas eu tô numa parte lá que eu olho pro horizonte e eu vejo o sol se pôr. E aí me veio isso aqui. A viração e o que acontece? Quando eu vi o pôr do sol lá em Campinas, na hora me bateu uma saudade. Mas eu não sabia o que era. E aí eu fiquei pensando naquele momento que eu tava ali. E eu olhava pro sol e batia uma falta. Parecia que eu tava precisando de algo que eu já tive, mas eu não sabia identificar o que era. E aí, voltando de Campinas pra cá, eu tava ouvindo, eu vou no carro, eu vou ouvindo muito louvor. E aí Deus falou comigo ao meu coração. Você não tava vendo o pôr do sol? Aí eu falei, sim. Deus falou pra mim, você tava sentindo falta daquilo que eu tinha com o homem. Por quê? Porque se nós pegarmos a história, toda a viração do dia, quando o dia ia virar, Deus descia para ter uma comunhão com o ser humano, com o homem, com a sua criação. Por quê? Porque Deus ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus ele mantinha essa comunhão, amém? Deus ele mantinha essa comunhão com o homem. Só que essa comunhão, a gente vê aqui no capítulo 8, que ela foi quebrada. E aí o homem em si, às vezes nós estamos na nossa vida e nós pensamos assim, poxa, eu sinto tanta falta daquela época, não é? E aí eu percebi algo, que a saudade que nós temos, ou a falta que nós temos, é porque em Deus, eu e você era completo. Como assim, pastor? Tem muita gente tem muitas pessoas que elas dizem que elas vão correr atrás da felicidade. E a felicidade, muitas pessoas acham que a felicidade é através do dinheiro. E aí ela vai, ela conquista, ela pode até conquistar muito dinheiro. Mas quando ela conquista o dinheiro, a felicidade ela já não é mais o dinheiro. Ela já não tá completa. A felicidade já não faz parte mais da vida dela. Por quê? Porque ela conquistou um objetivo. Mas ela ainda vai sentir falta de algo. Por quê? Porque aqui diz, pela viração do dia, Deus ele passeava no jardim para manter comunhão com o homem. E essa comunhão, ela foi quebrada. Quando o quê? Quando o homem ele desobedece a Deus. Só que eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente acha assim, pastor, mas a gente sente
essa saudade, a gente sente essa falta, a gente sente a necessidade de ser completo, porque até aqui a humanidade era completa, amém? Porque deixa eu fazer uma pergunta aqui que vai ficar meio estranha. Mas se eu tô aqui totalmente nu, todo mundo vai achar que eu sou doido, sim ou não? Vai falar, esse pastor é maluco. Mas você consegue entender que lá atrás a Bíblia diz que eles, o Adão e a Eva, eles estavam nus no jardim e para eles estava tudo bem? Você consegue entender que eles não precisavam de bens materiais? Você consegue entender que em Deus, porque até então eles estavam em Deus, eles eram pessoas completas? Sim. Em Deus eles eram completos. Então não tinha falta de nada. Então eles não tinham saudade de nada. Mas aí o que acontece? Eles caem, o homem cai, eles são destituídos, né? Se eu não me engano, é destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus deixa de fazer parte da vida deles. Quando a glória de Deus desce, o que acontece com o homem? Ele se esconde. Por quê? Porque agora ele já não reconhece mais o que deixa ele completo. Só que existe uma coisa interessante em tudo isso. Deus também tem sentimento. Deus também tem sentimento. Tem muita gente que fala assim, uma vez eu ouvi um pregador falar uma loucura, ele falou assim, coloca Deus na parede. Não faz isso. Deus também tem sentimento. Deus também, ele se arrepende. Ele se arrepende. Que isso, pastor? A Bíblia diz que certa ocasião, no livro de Gênesis mesmo, ele olha para a terra e a Bíblia diz que ele diz, me arrependo de colocar o homem sobre a face da terra. Isso significa o quê? Que Deus, ele possui sentimento. E o que é mais interessante é que Deus também sente a sua falta. E às vezes a gente acha que não. Porque depois da queda do homem, depois que o homem cai aqui em Gênesis, por inúmeras vezes Deus tenta manter um relacionamento com o homem. Por exemplo, se a gente pegar... Deixa eu ver aqui. Eu coloquei o esboço no celular. Não era para colocar no celular. Era para ter escrito ele, porque toda hora o celular trava. Gênesis capítulo 12. Versículo de número... deixa eu ver aqui. Gênesis 12, 2. Pode pôr para mim, Caio? Gênesis 12, 2. E far-te-ei uma grande nação. E vou fazer o quê? Abençoar-te-ei. E engrandecerei o quê? O teu nome. E tu serás o quê? Você consegue entender que tudo isso aqui é o que todo mundo procura hoje? Isso aqui é o que todo mundo procura hoje. Far-te-ei o quê? Uma grande? Quer dizer, quem hoje não quer ter uma família abençoada? Todo mundo quer ter uma família abençoada. Aí ele diz, abençoar-te-ei. Quem não quer ser abençoado em tudo que faz? Todo mundo. Ele diz, engrandecerei o quê? Quem não quer ser famoso? Todo mundo. Você quer ter sucesso na vida. E ele diz mais, e tu serás o quê? Uma benção. Ele diz isso para quem? Ele diz isso para Abraão. Ele chama Abraão e diz, Abraão, eu vou fazer de você uma pessoa que a gente acha que é completa, porque a gente acha que isso aqui é tudo que a gente pode conquistar na vida. E a humanidade, ela procura isso, porque ela acha que isso aqui vai fazer dela uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque lá atrás, antes do Adão e da Eva cair, nós éramos completos. Mas hoje,
para nós, para mim, para você, para qualquer pessoa que sair aí fora, ela ser completa, ela ter tudo isso aqui na vida. É ou não é? Porque quando ele diz aqui, eu vou te abençoar, significa o quê? Que tudo que você fizer vai dar certo. Ele diz aqui, far-te-ei uma grande nação, você vai ter uma grande família. Ele diz aqui, e tu serás uma bênção, quer dizer, eu vou ser bem-sucedido em tudo que eu fizer. Ele faz essa promessa para quem? Para um homem. E aí ele pega, Deus pega, por quê? Porque Deus ele estava, como é que eu posso dizer? Deus estava desapontado com a humanidade. Que, pastor? É. Você pode ver que no começo acontece muita coisa. Ele diz que se arrepende de ter colocado o homem sobre a face da terra, sim ou não? Ele diz isso. Ele se arrepende tanto que ele manda um dilúvio que acaba com todo mundo, só fica a família de Noé. Mas por quê? Porque as pessoas, a Bíblia diz que a maldade era muito grande, né? Por quê? Porque as pessoas estavam decepcionando Deus. E Deus, ele queria trazer de volta aquela comunhão que ele tinha com o homem lá no começo. Ele descia e ele conversava abertamente com quem? Com Adão. O Adão, é assim, é assado. Eu costumo dizer para algumas pessoas que Deus ele tem saudade da família dele. Porque, por exemplo, hoje eu tive o privilégio de estar no aniversário do meu pai. Eu não pareço nada com meu pai, pareço o Igor. O Igor conhece meu pai, eu não pareço nada com meu pai, mas eu pareço com a minha mãe. Mas aí hoje eu tava olhando meu filho, que meu filho tava lá. E eu olhei pro meu filho e falei, mano, meu filho é a minha cara. Meu filho é a minha cara. Então Deus, ele olha para a humanidade e ele sente falta do quê? Da família dele. Daquela comunhão que ele tinha no começo. Que foi quebrada. Deus sente falta de você sendo filho dele. Deus sente falta da comunhão que você pode ter. Porque em algum momento, talvez você que está em casa, em algum momento da sua vida, você teve uma comunhão com Deus. E talvez por coisas que aconteceu na sua vida, você deixou passar. E Deus, ele vem olhando para isso muitas e muitas vezes. Essa comunhão é quebrada. E aí, no meio dessa trajetória de reconciliação de família, Deus, ele diz, eu vou criar um povo para mim, separado. Porque aí eu vou ter aquilo que eu tinha. Então ele pega um homem chamado quem? Abraão. E ele diz, ô Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ser uma bênção. E vocês serão o meu povo. Olha só que coisa interessante. Deus faz a promessa para quem? Para Abraão. E aqui ele reforça. Só que vamos lá. Agora já não é mais. Aqui ele está chamando de povo. Ele está chamando de povo. Ele não está falando que é semelhança, que é filho. Não. Aqui ele chama toda uma geração de povo e ele só fala com uma pessoa. Aqui já é diferente. Ele já não está falando mais com Abraão. Agora ele está falando com Moisés. E ele reforça a ideia. Ele diz aqui, ó. E andarei no meio de vós. E eu vos serei por Deus. E vós sereis o quê? Meu povo. Deus, então, ele pega e reforça a ideia que ele tinha dito para Abraão. Abraão, vou fazer de você uma grande nação, vocês serão uma bênção, e vai ser tudo uma mil maravilha. E aqui Deus reforça essa ideia. Só que tem um problema. Qual o problema? O problema é que... Obrigado, Igor. O problema é que o povo
continua fazendo a mesma coisa. Eles não compreendem a Deus. Estar próximo a Deus é necessário você compreendê-lo. Por exemplo, um casal vai dar certo se um não compreender o outro? Não. Eles vão acabar discutindo, brigando, daqui a pouco estão separados. Aí quando estão separados, um olha pro outro e fala, que saudade. Deus, ele vem tentando, desde lá de trás, reconciliar-se com quem? Com a sua criação, com a humanidade. Oséias, capítulo 1, versículo 9. E ele disse, põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois o quê? Nem eu serei o quê? Vou ler de novo. Vós não sois o quê? O mesmo Deus que lá atrás dizia que ele seria Deus deles, que eles seriam, e o povo seria povo dele. Agora ele está dizendo o quê? Ele olha e ele diz, vós não sois o quê? Meu povo. Nem eu serei o vosso. Por quê? Porque Deus, irmão, ele tentou, eu creio que Deus tentou, manter uma comunhão com o povo, só que não dá. Não dava. Por quê? Porque o povo estava atentado a fazer tudo de errado. Eles estavam separados da glória, foram destituídos da glória de Deus. E aí ele pega um povo, porque se você pegar a história do povo de Israel desde o início, é um povo que só faz coisa errada. Eu tô mentindo? Não, é um povo que é voltado, a mente deles é voltada para se distanciar de quem? De Deus. E Deus, ele vive numa constante decepção com a humanidade. E também vive numa constante decepção com aqueles que eram para ser seus. Então chega um momento aqui que é até meio que complicada a história do Oséias, porque Deus manda ele casar com uma prostituta. Deus manda o cara casar. Esse cara aqui era um grande homem de Deus, amém? E Deus manda ele casar com uma prostituta. E aqui nasce uma filha. E aí ele manda colocar o nome dela do quê? De Loami, que significa o quê? Vós não sois o quê? Por quê? Porque Deus estava o quê? Deus estava decepcionado. Deus sentia a falta daquela comunhão que ele tinha com o homem. Lá no início. Mas agora ele tem com poucas pessoas. Não foi para isso que Deus fez eu, fez você, pastor Oswaldo, fez você, Igor, fez você, Ivan, fez você, Caio, fez você que está de casa. Deus chamou a gente para ter uma comunhão constante com ele. Deus nos fez porque nós estávamos em Deus. E aí eu volto para aquele momento que eu estava falando, que eu estava em Campinas, que eu olhei pro horizonte e vi o pôr do sol. E voltando para São Paulo eu descobri o porquê eu senti aquele aperto. Por quê? Porque era a hora, aquele momento em que o sol se põe, que é a variação do dia, a mudança, era o momento em que o ser humano, a natureza humana, tinha o quê? Tinha comunhão com Deus. Era o momento em que Deus falava. E aí eu falei, Deus, não é que é verdade? Só que Deus também quer isso. Deus quer que a sua criação também tenha comunhão com Ele. Só que vamos lá, é tanta coisa que envolve que nós acabamos nos distanciando. A religião, ela nos distancia. A decepção, ela nos distancia. Mas a decepção, quantas pessoas hoje não estão decepcionadas com tantas coisas? E estão cada vez mais distantes da glória de Deus. Ah, não, eu não vou mais na igreja por conta disso, por conta daquilo outro.
Mas eu pergunto, o que Deus tem a ver com tudo isso? Nada. Diante de tanta coisa, Deus vem tentando. Ele quer trazer uma mudança. Ele quer voltar à comunhão. Coloca o versículo 10 para mim, Caio, por gentileza. E aí Deus começa a mudar. Olha só. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, certo? Que não podem medir-se, nem contar-se. É a sua criação na sua totalidade. Deus, ele quer você como filho. Deus sente saudade da família dele. Início, era isso que ele tinha. Na variação do dia, por exemplo, aqui hoje nós só temos homem na igreja, não sei aí em casa, mas aqui na igreja nós só temos homens. Por exemplo, eu tinha o costume de todo dia que eu chegava do meu trabalho, chegava, cumprimentava minha esposa e ia lá conversar com meus filhos. Sentava lá com a Ana, que era pequena, conversava. Hoje eu tenho Samuel. Chegava do serviço, sentava com ele e conversava, brincava. Quando você passa muito tempo distante dos seus filhos, você não sente saudade? É isso que Deus tem. Ao meu respeito e ao seu respeito. E aí, olha só que coisa interessante. Ele diz lá para Moisés, ó Moisés, vocês serão meu povo. Aqui já em Oséias, ele já olha e diz, não, vai ser diferente. Por quê? Porque tem que ter uma mudança. Por quê? Porque se for povo, não vai adiantar. Por quê? Porque o povo de Israel, irmão, se você ler, parar para ler, o povo de Israel é tão normal quanto qualquer povo do planeta Terra. Comete os mesmos erros. Tem as mesmas fraquezas. Se você pegar a história de Israel, é uma constante traição de homem com mulher, mulher com homem. É um traindo o outro. E Deus olha e fala, pô, mas não é para isso que eu criei um povo. Então ele diz aqui, e acontecerá que no lugar onde lhes dizia, vós não sois o quê? Meu povo, lhes dirá, vós sois o quê? Filho do Deus vivo. Por quê? Porque Deus, ele quer o quê? Deus, ele quer a família dele de volta. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3. Olha lá. Porque todos o quê? Porque todos pecaram. E destituídos estão do quê? Irmão, a falta que nós temos hoje, às vezes a gente olha assim, eu tenho falta disso, falta daquilo. Irmão, entenda uma coisa, você só vai ser completo na vida. Você pode perder tudo nesse mundo. Pode perder casa, carro, dinheiro, família. Mas se você não perder a presença de Deus, você tem tudo. Olha Jó. Olha o exemplo de Jó. Jó, no momento ele tinha tudo. Certo? Jó precisava de alguma coisa? Não. O homem mais rico da face da terra. Tinha uma família bela e formosa. De repente, do nada. Claro que a gente sabe da história. Satanás foi lá, os filhos de Deus se apresentaram, Satanás foi lá, se apresentou e disse, toca nas coisas dele. Aí ele vai lá, toca, destrói tudo, tira tudo que Jó tem. Jó basicamente se torna um mendigo na rua. Já viu mendigo? Já foi na Cracolândia já? É feio, né? Jó ficou parecido com um daqueles caras. Claro que ele não usava droga.
mas largado, abandonado. Ditado popular, comendo o pão que o diabo amassou. Mas mesmo assim ele não abre mão do quê? A mulher dele chega e fala pra ele: ô Jó, comete um pecado aí. Comete um pecado, amaldiçoa esse seu Deus aí. A humanidade toda fez o quê? Porque todos pecaram e fomos o quê? Destituídos, fomos separados. A partir do momento que a gente peca, a gente comete pecado, a gente é separado de Deus. Isso é o que aconteceu. O homem pecou contra Deus. Qual foi o pecado? Foi um pecado grave? Aos meus olhos e aos seus, a gente acha que o pecado grave é quando o homem trai a mulher, quando o cara comete qualquer outro tipo de... O maior pecado que a humanidade cometeu foi a desobediência. Deus falou A, o homem fez B. E às vezes nós olhamos e achamos, nós colocamos uma escala no pecado. E achamos, ah não, esse pecado é isso, esse é aquele pecado. Não, aqui a Bíblia diz o quê? Todos pecaram e destituídos. Aqui fala algum tipo de pecado? Não, todos pecaram. Se cometemos o pecado, estamos separados. Vamos sentir falta. Vamos ter saudade de ser completos. Porque somente em Deus nós somos completos. A gente pode procurar, eu vou procurar teologia A, teologia B, teologia C. Não vai adiantar. Porque você só é completo quando você tem Deus na sua vida. Religião nenhuma vai te encher. Você ouvir, você seguir, não vai encher você de nada. Só Deus vai te tornar completo. Só Deus vai dar aquilo que você sente falta. E a gente sente falta da presença dele. Nós sentimos falta de ter comunhão com ele. E aí quando estamos no pecado, estamos destituídos do quê? Da glória de Deus. Mas, como ele diz lá em Oséias, a partir do momento que eu acreditar no Cristo, acreditar na obra, eu não vou ser mais povo, porque nós estávamos separados. Nós não tínhamos direito. Porque eu não sou descendente de judeu, nem descendente do povo hebraico, nem muito menos descendente de Abraão. Nós, os gentios, desculpa a palavra, mas nós estávamos lascados na vida. Por quê? Porque Deus não fazia parte da nossa vida. Mas aí agora não, agora ele muda. No lugar que era meu povo já não vai ser chamado o quê? Filhos do Deus vivo. E aí, irmãos, Efésios 2, versículo 13. Por gentileza, Caio. Efésios 2, 13. Agora sim. Mas agora, em quem? Em Cristo, vós que antes estavas longe, já pelo quê? Chegasse o quê? Chegamos o quê? Chegamos perto. Isso é eu e você. Nós que estávamos distantes, longe. Nós não éramos nem povo, porque o povo era o povo de Israel. Amém? Nós que estávamos distanciados, abandonados, seríamos lançados à própria sorte. Agora, em Cristo Jesus, por quê? Porque ele pega e ele vê uma maneira. Qual a maneira? Só existe uma maneira. Por exemplo, qual que é a ciência? O que a ciência vai provar que o Caio é seu filho? DNA. Se pegar o sangue do Caio, pegar o seu, vai lá, não sei como é que funciona, vai lá, vai achar alguma coisa que vai ser compatível, diga glória a Deus. E o homem lá atrás, vamos lá atrás, lá na época de Adão, o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de quem? De Deus.
Se você pegar o Adão, ele era feito conforme a semelhança. E tinha uma comunhão lá atrás. Só que essa comunhão foi quebrada. Todos pecaram, todos foram destituídos. Ele desobedeceu, se tornou uma separação. Então Deus vem tentando. Ao longo do período, Deus vem tentando. Só que não tem jeito. Por quê? Porque o povo não era semelhante a Deus. O povo não tinha semelhança. Por que o povo não tinha semelhança? Porque o povo fazia o que vinha na telha. Adiantou mandar os mandamentos? Não. Tem um ditado que eu falava lá na igreja onde eu era pastor, eu falava assim, irmão, tem um tipo de pecado que vai ser complicado, tem um tipo de pecado que pega todo mundo. Qual? Aquele que pega você. Por exemplo, eu falava pra igreja, eu falava assim, se fosse pecado comer bolo de limão, eu tava ferrado. Porque eu amava bolo de limão. É verdade. Falei, se comer bolo de limão é pecado, eu tô na roça. Por quê? Porque eu amava comer bolo de limão. O povo de Israel era um povo que era ambicioso. Era um povo que era um povo fornicador. Era um povo que amava a carnalidade. Se você ler a Bíblia, você vai ver que é tudo isso. Que isso, pastor? E aí, irmãos, Deus olha e fala, mas peraí, eu fiz um povo pro povo ser igual a mim, mas o povo é completamente diferente. Agora não, agora ele pega e ele diz, mas agora em Cristo Jesus, antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse o quê? Chegaste perto. Vamos lá, para encerrar. 1 Pedro capítulo 2. Versículo de número 10. 1 Pedro 2, 10. Diga glória a Deus. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois o quê? Povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora o quê? Deus mudou a história. Isso aqui é Pedro se referindo lá atrás, lá quando ele fala, quando Deus fala com Oséias. E agora? Agora quem encurta a saudade somos nós. Porque o que ele tinha de fazer para encurtar a saudade, Deus já fez. Ele já fez, ele fez o quê? Ele entregou o seu filho, aquele que não tinha pecado, aquele que sempre esteve disposto a fazer a vontade do pai, porque era isso que o pai, isso é o que todo pai espera de um filho. Deus ele pega lá no começo e diz: "Ó Adão, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você no Éden, dá nome aos animais." Adão vai lá e faz. Faz ou não faz? Faz. Adão, você vai fazer isso, você vai lavrar a terra, tal, vai cuidar da terra, ele vai e faz. Adão, oi, senhor. Só que tá vendo desse aqui, ó, essa árvore aqui? Tô vendo, senhor. Não coma. Porque no dia que comer, você certamente vai morrer. Certamente, senhor, certamente você vai morrer. E aí, Adão tá lá, andando pelo jardim. Aparece a serpente, conversa com a Eva. Você já viu cobra falar? Eu também não. Mas a Bíblia diz que a serpente era o mais astuto, né? Então ela vai lá e conversa com a Eva. Eva, tudo bem com você? Tudo. Ô Eva, come da fruta. Não, mas... Não, come aí, não vai acontecer nada não. A Eva vai lá e come da fruta. E aí... A Eva... Ô Adão, come da fruta. Ele, não, Eva. Você consegue entender que Adão ele fez uma troca? Ele fez uma troca que gerou um sentimento de falta em nós todos. Por quê? Porque saudade também significa falta. E falta de quem? Falta de Deus. Já teve momentos na sua vida que você olhou pra você e falou assim: poxa,
Que saudade da presença de Deus. Que saudade. A gente conversa muito com alguns rapazes, basicamente o dia inteiro. E a gente tem hora que a gente começa a falar a respeito de coisas que a gente viveu lá atrás. Esses dias mesmo eu estava conversando com o pessoal e eu lembrei de um período em que eu estava numa outra cidade, numa outra época. A gente fala assim época, mas parece distante, né? Mas também já se passaram quase mais de 20 anos. Teve um período que eu me dedicava tanto a fazer a vontade de Deus. E aí eu olho hoje e falo assim, poxa, mas é só eu voltar a fazer? Porque Deus, ele continua o mesmo. Ele não mudou. O que ele tinha para fazer, para encurtar a distância, ele fez. Foi o quê? Ele entregou Cristo. Aquele que era semelhante a ele, aquele que veio, que não cometeu pecado, aquele que veio e restaurou, porque a Bíblia diz que Jesus restaurou todas as coisas. Restaurou até aquela comunhão que nós tínhamos em Adão com Deus, foi restaurada. Amém? A comunhão de poder. Porque hoje, você precisa de mim para falar com Deus? Você não precisa de mim, você não precisa de um pastor. Como é que é, pastor? Você tem livre acesso. Você não precisa de um intermediário. O povo não, o povo de Deus sempre precisou de um intermediário. Hoje não, hoje nós somos livres. Para quê? Para poder chegar até o Pai. Para poder matar aquela saudade que nós temos dele. Para poder ter comunhão com ele. Para poder viver coisas novas. Porque se eu não me engano, acho que é em Romanos. Não, Romanos? Não lembro. Mas termos todos os dias novidade de vida. Mas nós só vamos ter novidade de vida quando nós tivermos o quê? Tivermos com o Pai. Quando nós estivermos próximo ao Senhor. É isso que Deus quer da gente hoje. Ah, mas não tem mais, é você e ele. Você não precisa de mais ninguém. Você precisa simplesmente abrir o seu coração e voltar para Deus. Por quê? Porque a partir do momento que você fazer isso, lá em Romanos, volta para mim, Caio, é Romanos capítulo 3. Coloca o Romanos 3, versículo 1, se eu não me engano. Não, põe no 3, então. Romanos 3. É 3? Não é 1 não. Desculpa. É no 21. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem o quê? Sem a lei. A justiça de Deus, tendo o testemunho, voltou, sendo justificados, 21, tendo testemunho da lei dos profetas, agora sim, pode continuar, versículo 22, e isto é a justiça de Deus, pela fé em quem? Para todos, e sobre todos os que creem, porque não há o quê? Não tem mais diferença. Não. Se eu creio em Deus, se eu creio no Senhor, não tem mais diferença. É eu e você. Nós podemos ter livre acesso. O mesmo acesso que Adão tinha. Deus não descia e não falava com Adão? Falava, abertamente. Ô Adão, na variação do dia, Deus. Tanto que é engraçado, né? Até então, Adão, ele só tinha contato com quem? Com Deus e com Eva. Por que ele se escondeu se ele sabia quem que era? É porque ele já tinha caído, ele percebeu que ele estava pelado, ele estava nu. Até então ele não... Como eu falei, se eu tivesse nu aqui, todo mundo ia achar que eu era louco. Mas em Deus, nós éramos completos. Em Deus, sem Deus, hoje nós temos falta. Sem Deus, nós temos falta. Então, nós temos falta de ser o quê? Completos. Porque o dia que eu tiver Deus na minha vida, eu não vou precisar de mais nada. Eu vou precisar de dinheiro? Não.
Eu vou precisar? Não, Deus vai ser completo na sua vida. E todas as coisas que a gente acha que precisa, como ele diz lá, ele vai acrescentar. Você acha que você precisa, mas a gente só precisa de uma coisa, dele. Aí ele diz, vamos continuar. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Pode continuar, pode pular pro 24. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, sendo justificados o quê? Sendo justificado o quê? Gratuitamente pela sua e pela redenção que há em quem? Então, se eu tenho Cristo Jesus na minha vida, irmão, o resto não interessa. Se eu tenho Jesus, a saudade que eu tinha, ela pode se acabar. A falta que eu tinha, porque a saudade é um sentimento de falta. A falta que eu tinha, ela vai ser completa. Se eu tiver Cristo Jesus na minha vida. Se eu tiver Cristo, eu vou poder andar tranquilo. Por quê? Porque tudo aquilo, porque Deus, ele pega para Abraão e ele fala, tudo que o homem acha que precisa. Você vai ter uma família abençoada, eu vou te engrandecer, você vai ser uma bênção. Isso é o que o homem acha que precisa. Só que Jesus, quando ele vem, ele fala, a única coisa que eu preciso, a única coisa que o homem precisa é o quê? É ser obediente a Deus, ter Cristo. E agora nós temos Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. E aí nós não vamos ter mais falta de nada. Ah, pastor, mas nós somos homens, nós somos pecadores. Sim. Mas nós somos justificados por Ele. Amém? A partir do momento que eu crer nisso, nada mais importa. Nada mais importa. A saudade que eu tinha, ela vai ser eliminada. E Deus vai ser... Eu em Deus vou ser completo. Assim como qualquer um de nós. Amém?